Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Nada Trivial. Você já sabe, todo sábado de manhã, estranhamente, vários sábados seguidos, está entrando Dopaminas no ar. Estamos na terceira temporada, terceiro episódio, e já faz algumas semanas que isso está dando certo. Incrível! E hoje o tema está daqueles que vai bater em todo mundo, não vai ter ninguém que não vai se perguntar a respeito desse tema. Então, como você já sabe, isso aqui é um podcast, Dopaminas, e eu vou chamar a vinheta para poder dar conta disso daqui com a dona do negócio aqui. Chama a vinheta. Entrou a vinheta? Então chegou eu, a dona dessa coisa toda. Oi, gente, aqui quem tá falando é Ana Flávia. Esse é o Dopaminas. Sim, terceiro episódio, terceira temporada. E Carla, calma que a gente chega lá no tema hoje. Ela tá me cutucando porque as nossas agendas se desencontram. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Tempo e agenda. Mas antes, refresh dos nossos combinados. Primeiro, estado de suspensão de crença. Não concorda, não gosta, não é a respeito disso, não tem problema. Guarda, entra em estado de suspensão de crença, deixa o debate fluir gostoso na sua cabeça. E o que for útil você guarda, o que não for útil você joga fora e tá tudo certo. Segundo, às vezes a temperatura sobe. Se bem que nos últimos episódios a gente anda bem controladinho, não sei o que tá acontecendo, acho que é falta de tempo para brigar, já que a gente tá falando de tempo. Eu e Carla e eu, a gente não concorda sobre muitas coisas. Aliás, a gente não concorda quase sobre quase nada, mas acho que essa é a graça do Dopaminas. É a nossa discordância. Não toma partido, não fica chateado. Às vezes é isso mesmo, mas a gente se abraça depois do episódio e tá tudo certo. Gente, então vamos começar. Carla tá me enchendo o saco, porque a gente tá se desencontrando, porque a agenda tá muito corrida. E ela olhou pra minha cara e falou: "Que porra você tá fazendo com o seu tempo?" Aí eu parei, olhei pra cara dela e falei: "Não sei, o que você tá fazendo com o seu tempo também?" Então hoje, o episódio é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E como o Dopaminas tem essa vertente de a neurociência encontrar a filosofia e a tecnologia, eu vou começar com as definições básicas do meu campo de conhecimento, que é muita coisa, nada em profundidade, sobre o tempo. Então vamos lá. Você tem dois tipos de tempo, minha Carla querida. Você tem na concepção grega maravilhosa, eu vou até ler, porque ele é tão bonito que eu acho que vale a pena. Sabe, os gregos já entendiam que tempo se fala de duas maneiras diferentes, não de uma só. Duas palavras distintas para se referir ao mesmo fenômeno. Uma é Cronos e outra é Kairos. Cronos é o tempo mensurado no relógio. É literalmente 3 horas da tarde ser 3 horas da tarde. É saber que um filme de 120 minutos vai acabar às 22 horas se você começou a assistir às 20. É o tempo do relógio, ditado e cronometrado apenas por ele, pelos ponteiros, ainda que gregos não conhecessem ponteiros e sim marcação de sol. E nós, na nossa sociedade, eu e você, temos que começar a gravação dos Dopamina, 6 horas da tarde, não sei o quê, por isso que às vezes eu erro, gente, falo boa noite, é porque a gente nunca né, o horário que a gente grava é de noite. Esse é o tempo que a gente usa. É o tempo do Cronos, é o tempo da nossa produtividade, é o tempo que rege as nossas ações. Só que Kairos é diferente, é o qualitativo do tempo. E para ser qualitativo, precisa da sensibilidade e do toque humano. Olha que bonito. Isso é um texto, gente, de um blog que se chama Papo de Homem, papodehomem.com.br. Kairos é geralmente entendido como uma janela de oportunidade criada pelas circunstâncias, por Deus ou pelo destino. É geralmente o tempo ideal para atacar, pedir casamento ou tomar qualquer ação. É também aquela liberdade de desligar o despertador no sábado e acordar a hora que for, sair para almoçar com alguém, a eternidade de 5 minutos no final daquela aula chata, ou os 3 segundos que você demora para comer aquele teco delicioso do misto quente no recreio, quando o sinal estava quase acabando. É se perder na sensação de flow de quando trabalhamos com prazer. Cronos é prático, faça isso, não faça aquilo, crie sua lista, trabalhe das 9 às 17. E Kairos é sensível e sabe o momento certo para você. Cronos apenas vê o relógio. Kairos entende que nosso melhor trabalho pode acontecer de Kairos entende que nosso melhor trabalho acontece em 4 horas por dia. Cronos pode impor que fiquemos 8 horas para realizar a mesma coisa. Então, quando você me pergunta o que você está fazendo com o tempo,
Eu vou te perguntar. Kairos ou Cronos? Kairos. Kairos. Daqui É a o pouco que eu te mais, respondo. é o seu tempo que mais me interessa. Me fala então primeiro na neurociência, Kairos e Cronos. Eu juro que eu te falo o que eu tô fazendo com o meu Kairos. Que não tá legal. Não tá legal? Não tá legal. Boa, então hoje vai ser quase terapêutico esse negócio por aqui, né? A percepção de tempo para a nossa perspectiva cerebral é muito interessante, porque a marcação do tempo para nós tem a ver com aquilo que nos cabe em pensamento e em velocidade. Um fenômeno muito engraçado, todo mundo relata que, não, aconteceu tal coisa, e aí parece que eu fiquei um dia naquela situação, né? Então a pessoa relata, estava sendo assaltado, e aí eu fiquei, sei lá, horas com aquela situação daquele ladrão, com aquela condição, daquela opressão. Passar, você vai ver, foi uma coisa que aconteceu em 15 segundos, 20 segundos. Essas dilatações e compressões do tempo através da nossa percepção estão diretamente associadas com a velocidade do processamento dos nossos pensamentos. E eu acho que o que está acontecendo muito na sociedade atual é que a percepção do tal Cronos está bastante atrapalhada e a gente está o tempo inteiro tentando alargar esse tempo, fazendo mais coisas no dia. A quantidade de pessoas que têm aberto mão de dormir em favor de jogar videogame, de fazer uma coisa que definitivamente seria um entretenimento. E é engraçado a gente trocar o tempo útil do sono reparador, do descanso. Tem tanta gente que fala assim, eu queria tanto poder dormir mais, eu durmo tão pouco e tal. Mas as pessoas trocam momentos que seriam vitais, né? Como é o caso do sono, que é uma coisa absolutamente fisiológica e natural, em favor de se entreter com alguma coisa, de poder gastar o tempo com alguma coisa outra. Quase como se houvesse um excesso de oportunidades e possibilidades, né? Que o tempo fosse infinito. Que o tempo fosse infinito. Na verdade, o tempo é infinito, né? Nós é que não somos no tempo. Agora, do ponto de vista de Kairos, que é a hora que você é abduzido pelo tempo, né? Porque você já não importa cuidar do tempo. Quando Aí o tempo em Kairos, o tempo e você e o tempo são uma coisa só. já não precisa ficar cuidando quanto tempo faz, né? Aqui acontece um fenômeno muito interessante quando eu entrevisto pessoas, ou até mesmo quando a gente está fazendo dopaminas, né? Tem sempre um reloginho guiando a gente, né? Que você fica louca quando não funciona, às vezes. Eu adoro, porque eu preciso desse parâmetro. Isso é do Cronos, né? Do Cronos. Porque a pessoa que está assistindo a gente não quer ficar 4 horas ouvindo a gente. Mas, ó, vai sim, sabe por quê? Porque hoje o Dopaminas vai levar você para Kairos. Pelo menos tentaremos. Agora, a perspectiva que a gente tem desse tempo, que é um tempo que não precisa ser vigiado, é esse tempo que passa sem que se perceba. Porque quantas vezes a gente não está fazendo aqui, a gente se assusta, nossa, já foi meia hora. Nossa, já foi 40 minutos. Ou, hoje mesmo eu entrevistei para o Inspiring Brains uma ex-aluna minha, e a hora que eu olhei, já tinha 45 minutos, eu falei para ela, né, vamos terminar, já eu terminei, e falei para ela, nossa, deu 45 minutos, ela se assustou. Ela falou, nossa, mas para mim passou 5 minutos, né? Então você está envolvido, e você não está precisando gastar o tempo. Então o que mais me perturba nessa história é que a gente tem muita coisa para fazer. O dia tem 24 horas, mas a gente está tendo tempo de se deixar mergulhar em loopings de entretenimento estranhos, como é o caso, por exemplo, desses vídeos curtos, desses... Então, a gente vai falar de tempo, nós vamos ter o Paulinho hoje de novo, tá, gente? Vão se acostumando aí, porque o Paulinho tá quase virando um Dopaminos junto com a gente, de tanto que ele aparece. A gente vai falar um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do entretenimento, que é uma coisa que tá muito ligada, no meu ponto de vista, a como os nossos processos de aprendizado e de diversão se transformaram em modelos de algo... consumo. Não, também, mas a coisa é mais perversa. Em como, através, por detrás do conceito do entretenimento, entrou algo que se chama gamificação. E não tem coisa que eu odeie com todas as forças mais na vida
do que o processo de gamificação. Não é o game. Eu não odeio os games, até porque eu tenho um marido gamer, desesperado, louco, desvairado, daqueles que é capaz de a gente deixar ficar à noite jogando, e ele tem um genuíno prazer. Ele gosta de MMO, desses jogos massivos. Narrativas. Que são narrativas, né? Que são construções de mundo, então ali tem alguma coisa que algumas vezes eu mergulho com ele, e eu acho interessante, diferente da minha caçula, que é a rainha do Valorant, por exemplo, eu acho aquele troço horroroso, mas enfim, cada um. É que ela me traz à tona entre o game das missões cumpridas e o TikTok dos vídeos curtinhos, algo, na verdade, que foi distorcido dentro do nosso processo de entretenimento e dentro do nosso processo de aprendizado. Por quê? Porque o processo de aprender e o processo de jogar, ou o processo de se divertir hoje, eles são recompensados. Então, I'm so sorry to say. Peraí. Isso é bom, você está falando é bom. Então, isso é bom. Deixa eu terminar, porque isso é importante. Skinner venceu. Skinner venceu, lamento psicólogos, lamento psicanalistas, mas assim, na sociedade de hoje, Skinner venceu. Porque o que acontece? O processo do prazer, que a Carla vai falar da antecipação, eu até sei mais ou menos, eu acho que por onde você vai, mas o processo da própria obtenção do prazer, ele se tornou algo recompensado. Então, a recompensa não é mais o prazer em si. A recompensa é aquilo que eu vou estar fazendo, porque eu sei que naquele processo de busca do prazer eu vou ser recompensado. Então, o prazer não me recompensa mais, me recompensa a necessidade da busca constante. Aí, deixa eu só terminar, porque isso de verdade é super importante. E por que a cultura da gamificação é um veneno em todas as circunstâncias cabíveis, possíveis e imagináveis, não só por causa dos bets da vida e outros similares que a gente está vendo hoje, a gente já falava disso há anos, mas pelo estrago que a gente está vendo. Porque num processo de gamificação, a tua busca não é pela resposta, a tua busca é pela recompensa. Então, a relação causa e efeito entram para mim, dentro de um processo totalmente distorcido, que ataca, inclusive, o quê? Conceitos de valores mais básicos, conceito de construções coletivas mais básicas. Eu deixo de aprender não somente porque aprender é bom e tá tudo bem, coisa de tia careta, né? Dizendo, aprender é legal, apesar de que aprender é muito legal, a jornada é muito. Mas é porque eu deixo de sentir prazer na beleza do que eu estou da resposta. E sim, eu passo a caçar incontrolavelmente a recompensa pelo fato de estar aprendendo. A estrelinha da professora. É isso. E não o aprendizado. E aí, assim, começa aí essa bagunça do tempo, e aí, sabe o que acontece? É o hipercronos. Ou é o hiperkairos dentro de um conceito de cronos. Da onde você tirou essa agora, cara? Porque tudo em 15 segundos. Hiper, perfeito. Mas olha só que coisa interessante. Entreter-se, poder entreter-se, poder brincar, o lúdico, é um sinal de que aquele grupo animal, qualquer que seja, você pegar, por exemplo, chimpanzés, cães, golfinhos, são os que eu estou me lembrando, elefantes, você tem registros de brincadeiras, um comportamento que não tem objetivo nenhum específico, no sentido de obter alimento ou qualquer coisa assim, mas no sentido do brincar. Pode ter vínculo social, pode ter outros papéis nessa história. Mas este processo era um processo que cabia quando aquele grupo estava estável, estava bem, tinha resolvido suas necessidades e estava seguro. Percebe que agora a gente usa o entretenimento como fuga? Sim, total. A gente procrastina as coisas que a gente precisa fazer no entretenimento. Eu sei. Então não é um tempo que você tem para fazer o que você quiser com ele. É o tempo que você gasta para se isolar daquilo que você realmente deveria estar fazendo. Então, você me perguntou como é que tá meu Kairos, né? Eu tô num período de revisitar isso, porque ele tá péssimo, galera. Tenho que falar para vocês. Eu caí na besteira, na tentação, no canto da sereia,
de ter, né, vida pública. Coisa que eu odeio, odeio. Ó, que fique claro, eu odeio ter vida pública, tá? Não me sigam porque eu não sei onde eu tô indo. Sabe aquela história? Pois é, sigam a Carla, ela sabe. Eu não sei. Eu odeio vida pública. Mas, né, não, precisa, voz útil, necessária, vaidosa pra caralho, de verde e amarelo. Porque eu me vi pega no loop infernal das redes sociais. E assim, eu sempre me orgulhei muito. Sim, não é bonito ter orgulho, mentira. Disso eu tenho, sim. Eu sempre me orgulhei de ser uma pessoa que conseguia fazer do entretenimento um porto seguro. Então, ler para mim, Carla, sempre foi um prazer. Ver séries para mim sempre foi um prazer. Ver filmes para mim sempre foi um prazer. Eu tenho prazer na reflexão. Eu falo que eu sou tão nojenta e metida besta que os meus prazeres, eles literalmente são os prazeres mais caros do mundo, porque ninguém vai conseguir me comprar atenção. Ninguém vai conseguir me comprar concentração. Isso é meu, de mim, para mim. Então, é o suprassumo do chique, do sofisticado e do ultra exclusivo para mim. E sempre foi. Então, assim, tô me lixando para a roupa que vão me vestir. Mas roubar a minha atenção, sequestrar o meu tempo, foi um negócio, assim, extremamente dolorido. E eu me vi nos últimos 2, talvez 3 meses, imersa nesse ciclo infernal. Então começou, né, ter gente, segue, lindo, divino, maravilhoso, uau, começa a olhar daqui, olhar daqui, olhar daqui. E eu me vi pega entre todas as redes sociais, entre tudo aquilo que eu queria aprender simultaneamente, tudo que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que entregar pra caralho, que eu tenho que vender pra caralho, que eu tenho que implementar projeto pra caralho. Cara, eu fiquei maluca. E eu não consegui mais mergulhar profundamente em nada. Nem fazer dopaminas. Pois é. Então, gente, esse é um dos motivos pelos quais ela briga, porque eu atraso consistentemente com as dopaminas porque eu estou me perdendo dos meus horários. Porque o tempo útil que eu tenho, eu passo na merda, Instagram, TikTok eu nunca entrei, mas olhando. E aquilo é um veneno, Carla. Aquilo é um veneno. Aquilo é uma chuva de dopamina, sim. Eu sempre fui muito arrogante, achei que eu estava imune, etc, etc, não estou. E está sendo todo um trabalho de deseducação voltar para trás. Então, assim, eu fechei a maior parte das minhas redes sociais. Sim, quando eu estou presente, galera, avisa os navegantes, não sou eu que estou lá, é outra pessoa, tá? Então, dificilmente vocês vão conseguir falar comigo através só de uma rede social. O resto do tempo eu não consigo. Porque se eu fizer isso, não vai sobrar mais nenhuma Ana para vir aqui fazer o pouco que eu consigo fazer, que é essa doação de tempo. Então, assim, esse sequestro de tempo, esse Cronos, que não é mais Cronos, é um fake Kairos, e eu achei que nunca ia fosse existir a possibilidade. Fake Kairos, agora Fake esse Kairos. foi lindo. Mas não é? Não é um fake Kairos? É. Esse fake Kairos, ele começou... Porque ele não está atendendo a necessidades do indivíduo, ele está sendo consumido por Não, aquilo, e achando que está atendendo suas E necessidades. o falso flow, né? Um falso flow. Um Porque falso quando flow. você sai daquele flow e você volta daquilo, você não volta ansiando aquela sensação de plenitude, você volta ansiando a sensação de fuga. A gente tem um convidado para falar sobre isso. Mas o Paulo está frequentando outros lugares. Né? Pois é, Paulo está aí, cara. Estou aqui, estou vivo. E, aliás, eu queria dizer que Boa, a perver- Dopaminas, se apresenta, não dispara. Estou educando ele, porque olha... Mas né? Então, eu vou fazer porque- uma abertura. Isso. Vou fazer uma abertura. Tá bom, então vamos lá. Olá, meninas, olá a todos que nos assistem. Meu nome é Paulo. Vocês devem conhecer minha cara, que ela vai aparecer bastante nas próximas semanas. Espero que por muito tempo também, porque eu adoro esse bate-papo. A gente sempre está contribuindo com ideias bem interessantes aqui. E alguns enroscos também, porque a gente sabe que tem briga de vez em quando, né? Mas vamos lá, galera. Eu estava ouvindo vocês falando e eu acho que é bem interessante. Primeiro, antes de tocar no que eu vou trazer em si, eu tenho que analisar o que vocês trouxeram. Eu acho que a perversidade desse fake Kairos que você colocou, Ana, é que os algoritmos estão nos consumindo. O tempo ele é algoritmizado, né? A gente serve aos algoritmos porque se a gente não servi-los, a gente não tem número e a gente não tem alcance. Então é bastante perverso tudo isso. Mas uma das coisas que a gente não tocou e eu acho que é interessante é o que as pessoas estão fazendo com o tempo delas hoje. E eu trouxe alguns dados aqui interessantes para mostrar que o tempo das pessoas não são iguais. Primeiro, alguns marcadores que eu achei interessante é que mulheres e homens usam o tempo, em média, de formas muito diferentes. É mesmo? A gente percebe... Opa! Sim. A gente Jura? percebe, por E os exemplo... homens têm mais tempo, é isso? Eles têm mais usam, tempo né? de lazer, tá? O que é uma merda pra vocês. Defina Desculpa, não sei se pode lazer. falar. Qual é a definição de lazer que tem aí?
A definição de lazer é tempo livre que você passa com amigos e família. E aí, ou família, então é tempo livre. Então, como que você utiliza seu tempo livre com a família e com os seus amigos? E aí, eles estão dizendo, essa pesquisa é do World Data, é isso, Your World Data. Então, é um site bastante famoso pelos estudos de dados. E o que eles vêm mostrando é que tanto na África, na Ásia, Europa, América do Norte e Oceania, todos esses países têm, os homens têm mais tempo livre para lazer do que as mulheres. Os países que são mais igualitários e ainda assim têm essas distorções são a Nova Zelândia, a Alemanha, a Suécia e a Noruega. Na Coreia do Sul, por sua vez, ela é o lugar em que as pessoas menos dormem, tá? Então, assim, elas estão dormindo pouco. Tem uma média de horas aí, Paulinho? 7 horas e 40 minutos. Em relação ao país que mais dorme, por incrível que pareça, que está aqui, é a China, que tem 9 horas e 2 minutos de sono. E a Coreia é o que tem menos, 7 horas e 49 minutos. Engraçado também que, se a gente for analisar como o tempo é utilizado a partir da faixa etária, a gente vê uma tendência, tá? Que as pessoas estão. Isso é uma tendência já esperada, que quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais isoladas elas vão se tornando. Isso não significa que elas estejam solitárias, isso não significa isso. Significa que elas estão mais. Desculpa, Paulo, termina e eu quero falar em cima disso. Isso não significa que elas estão solitárias, significa que elas têm hábitos isolados, porque a solidão ela é uma patologia neurológica, tá? Então, assim, a gente não pode dizer, generalizar que todo mundo que está sozinho, isolado, é uma pessoa solitária. E é interessante que esse gap de envelhecimento e isolamento, ele está diminuindo. E, assim, uma das hipóteses, ou seja, as pessoas estão ficando sozinhas mais cedo. E isso tem algumas hipóteses de acordo com esse estudo, que é o tempo de uso no celular, o tempo de uso nas redes. Porque as pessoas elas tendem a sair menos, a se encontrar menos com os amigos, passar mais tempo livre com os familiares, por terem esse comportamento isolado de rede social e de utilização da internet. É interessante por quê? Porque a gente também tem que lembrar que a gente vive numa era de economia da atenção. E a atenção é um commodity. Então, a entender como os algoritmos eles sequestram o nosso tempo, talvez façamos com que a gente possa entender e até intervir nesse gap que vem diminuindo. Eu gostei desse termo que você usou, que você falou que eles sequestram o nosso tempo, porque nos colocam numa posição de passividade nesse tema. Eu acho que sequestra por um outro motivo. Bom, primeiro eu vou só fazer um ponto. Paulo, é verdade que as pessoas, à medida que envelhecem, vão ficando mais isoladas. E é um depoimento meu. Eu sou uma pessoa extremamente social. Eu tô falante a respeito de mim ultimamente, né? Você tá achando que dopamina é terapêutico agora? Você sempre fala de você, a gente já sabe da sua mulher, do seu filho, do seu pai, do seu gato, do seu cachorro, da sua família no Vêneto, na Itália. Eu sou um poço de segredos. Eu sou uma coisinha. Você resolveu se abrir agora. Não, mas assim... Tá terapêutico. É porque o tempo é uma coisa que mexe comigo. Um dia nós vamos fazer um especial sobre o Carlo Rovelli e a Ordem do Tempo, tá? Que é magnífico. A gente precisa trazer um físico para estar dividindo com a gente o espaço aqui. Você vai convidar ele para ver? Quem me dera. Rovelli, se você estiver vendo aí, por favor, sua fã número 1 no Brasil, por favor, venha. Não, mas eu posso tentar trazer algum representante dele. Você fala italiano, né? Você fala? Não falo. É Vêneto, como não? Se eu falar, falarei língua velha. Bom, então, mas vamos voltar. Essa questão do isolamento, é assim, eu brinco que o Paulo, você e o Paulo são as minhas duas almas gêmeas, e são mesmo, tá, galera? Em matéria de amizades, e eles são os extremos opostos. A Carla é o bicho mais sociável que eu vi. Sabe aquela matilha de cachorro, gente, que tem assim... Pois é assim, é Carla, a família e os amigos, aquele bololô. E assim, ela usa os cachorros, né, a matilha, né, porque assim, é a vida dela transposta para o reino animal, é aquilo. É um negócio impressionante. E eu fico olhando e falo, a matilha tá indo, né? Eu vou correndo pro outro lado, mas eu a amo de paixão. Já o Paulo é, sei lá, lagartixa na parede, cara. Sei lá o que ele é. Paulinho, o que você é? Você é lagartixa na parede? Ele é mais isolado. Ele é que nem eu. E eu já fui do seu extremo, e eu tô indo mais pro extremo do Paulo. E à medida que envelhece, sim,
a gente tende a ficar mais isolado, mas estar mais isolado para uma pessoa que se utiliza das redes sociais a partir de uma determinada idade, não necessariamente é ruim. Ela não necessariamente é ruim. A gente está sempre procurando, a gente falou disso no episódio passado, a gente está sempre procurando um grande monstro para culpar, para ser posto em cima da mesa, para colocar em cima da mesa a raiz ou a causa dos nossos grandes problemas. O Paulo tem isso no capitalismo, eu tenho isso no celular. Mas, em última instância, se nós formos justos, né, para muita gente que sim está isolada hoje e tem mais idade, o celular é a maneira que temos em uma sociedade que está ultra atomizada de você manter contato com as pessoas. E aí, esse é meu parênteses, tá? Noves fora. Então, assim, isso não é uma cura para os problemas da solidão, mas pode ser um pequeno band-aid. Só que eu queria trazer a questão do porquê que eu não gosto, independente do celular ser muitas vezes, das telas serem muitas vezes uma ferramenta magnífica para você manter contato, principalmente com quem está à distância, é por uma outra coisa. E aí a gente volta para a questão da memória e a gente volta para a questão do tempo, que é o foco da nossa conversa. Não vamos nos desviar a respeito disso. Quando a gente está utilizando, Santo Agostinho discutia muito sobre o tempo a partir da perspectiva humana. E ele falava que existia uma falsa dicotomia entre passado e futuro. Porque passado era a respeito de memórias e futuro é a respeito de expectativas. Nunca é a respeito da realidade. O cara viveu na alta Idade Média e falava isso. Olha que loucura, olha que loucura, olha que bonito. Tempo é todo a respeito de percepção humana. Porque o futuro fala de expectativa e o passado fala de memórias. Quando a gente está no celular, e vocês já devem ter se pego nisso, seja no cardápio das redes sociais, né, Paulo? Aliás, bom, deixa eu ficar quieta, vai. Seja olhando indefinidamente o fluxo do TikTok, olhando indefinidamente uma postagem atrás da outra no LinkedIn, no X, no Twitter. Quando você volta desse processo, no qual você ficou imerso horas e horas e horas, o que de verdade está vindo? Vem junto de memória. Então, tem uma frase que ela inclusive é advinda de tecnologia de informação, mas a gente pode usar para o nosso dia a dia. Chama-se popular um banco de dados, né? Você popula um banco de dados. Então, a gente popula as nossas memórias. Esse processo, ele está deixando as pessoas sem memórias. E quando você perde memória... Porque não tem contínuo de tempo. Você perde o contínuo de tempo. Então, é um fluxo de estar no presente constantemente, mas é um presente que quando você sai dele e volta para um outro presente, que é um presente alheio a isso, você perde essa... É um processo alienizante. Vocês entendem? Você está entendendo, Paulo, o que eu estou falando? Então, isso está me preocupando muito. É um processo alienizante. Eu não sei se vocês... Sim, é um processo de alienação no seu estágio mais básico e primário, mas quando a gente fala muito da questão do emburrecimento coletivo, Ana, e tem do um outro déficit impacto Do empobrecimento das empobrecimento das e experiências. tem um outro aspecto importante aí que me suscita, que é assim, até a própria construção de identidade Também, se fere com isso. também. Como é que a gente trata isso? Paulo, desculpa ter te interrompido, mas é porque eu acho tem problema. importante colocar isso, porque assim, quando a gente fala do empobrecimento cognitivo ou desse rebaixamento cognitivo, da dificuldade de criação de vínculos maiores, é porque também a gente não está vivendo mais memórias compartilhadas. É assim, eu devo ter visto ontem, Carla, sem brincadeira, eu fiquei uns 45 minutos vendo reels no Instagram. Na hora que eu me dei conta, se você me perguntar o que ficou desses 45 minutos, que isso é uma exceção, Porque tá? não tem o Ficaram storytelling. 2 músicas, sabe? 2 músicas, mas assim, você me pergunta... Chiclete. Pois é, e só. Cara, e aí, o que eu faço com essa não população de memórias, com essa não vivência de experiências, com essa não expansão de possibilidades? É um processo de desgaste. E eu não sei se os que são muito jovens conseguem entender
que existem outras alternativas que são muito mais enriquecedoras, não sei. E aí A gente tem uma média de tempo que as pessoas gastam em rios por faixa etária? Paulo, você consegue depois dar uma drivada pra gente, mas deve ter. Consigo sim. Uhum. Porque essa coisa que você falou, eu fico 45 minutos vendo rios e tal. Fiquei, né? E dali você não tira nada. E ao mesmo tempo você vai dizer em outro momento que você não tem tempo para fazer alguma coisa, sabe? Eu acho estranho isso, porque todo mundo está dizendo o tempo inteiro que não tem tempo para realizar o que precisa realizar. Mas porque esse tempo está sendo esvaído, tá escorrendo pelos dedos. E ele está sendo recompensado, na verdade, cara. Ele não está esvaindo. Ele está sendo roubado. Não, esse é o ponto. Ele está sendo roubado. Ele está sendo esvaído do princípio original do indivíduo, mas ele não está sequestrado. Ele não está deixando de ser monetizado. Nesse sentido, ele tem valor. Nesse sentido, Paulo, Marx, nós estamos no cúmulo da mais-valia, né? Aqui, né? No cúmulo da mais-valia. Não sei se você tem alguma coisa para falar aí, enquanto isso você está conduzindo suas pesquisas aí. Olha, eu acho que a gente está tendo empobrecimento de experiências, de fato, e esse empobrecimento de experiência, pelo uso excessivo da internet, dos meios digitais, que também corroboram para esse processo de isolamento, é algo que é novo. E eu acredito que o principal problema dessa nova postura de comportamento dos jovens e dos mais velhos é que quando você tem a retrospectiva do que você fez com o seu tempo de vida. Sabe, assim, eu acabei de fazer 30 anos, né? E eu percebo que eu tô numa certa crise de meia-idade, dos 30, que é a primeira crise de meia-idade da vida, né? A primeira crise de meia-idade, gente, não riam da minha cara. Mas, assim, é aquela coisa que você... porque é a primeira vez que você percebe que você tem tempo suficiente para analisar. Tipo, é a primeira vez que você percebe que agora eu tenho um intervalo mínimo de tempo suficiente para avaliar o que eu fiz com esse tempo. E eu percebo que esse exercício de dar valor a esse retrospecto, ele tende a ser agudizado de forma negativa para esse comportamento de massa que é jogar no lixo, literalmente jogar no lixo o seu tempo. Porque eu acredito o quão sofrido deve ser para alguém que está passando por esse processo de envelhecimento, todos nós, termos que fazer essa retrospectiva e perceber, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Gastei, sei lá, centenas e centenas e centenas de horas no TikTok, no Instagram, e aí aquela pergunta, qual que é o valor disso? Mas, Paulo, se só incomoda para quando você já tiver com a percepção de que a vida tá acabando, está indo... Né, eu brinco que eu já bati do outro lado da piscina e já estou voltando, né? No mínimo eu já estou no caminho de volta. Não tem mais muito como escapar disso. Metade da história já foi. Agora, essa perspectiva dessa falta da ocupação adequada do tempo, ela é obrigatoriamente alguma coisa de quem já não tem mais ele? Ou você acha que em algum momento a gente consegue fazer essa reflexão de forma mais precoce? Porque eu vejo os jovens, eu vejo as pessoas que se mergulham a noite inteira jogando um videogame ou jogando um TikTok ou vendo uma série interminável e tal. Eu não vejo essa crítica, as pessoas perguntando o que eu fiz com o meu tempo. Tem um culto muito... Eu acho que a gente tem existe um culto na minha geração, eu acho que mais agudizado até do que na geração de vocês duas, que é essa exacerbação da juventude, da jovialidade. E o intervalo daquilo que é considerado jovem, ele tem se reduzido para essa geração específica. E o que eu vejo é que, por exemplo, uma pessoa da minha idade, vista pela geração Z, considerada já uma pessoa velha. Então, assim, essa carga de reduzir o intervalo do que é considerado jovem gera uma crise muito mais aguda e muito mais precoce, como você colocou. Eu acho que parte dessa estrutura que está se construindo, que é essa estrutura geracional sobre a percepção do tempo, da juventude, o que a gente faz com isso, ela só vai descambar quando a geração Z realmente chegar naquilo que eles consideram velhos. Porque aí a gente vai ver a reboque
todo O a efeito crise secundário. O efeito secundário. simbólica, exatamente, é o efeito secundário, porque você vai ver toda a crise simbólica daquilo que eles construíram sobre o que é o tempo, o valor do tempo, o valor da juventude e o que a gente faz com isso. Então, Mas mas assim, tem tá, uma tá coisa. tenso, tá? Tá, e tem uma Tá coisa que me tenso. interessa aqui. Bergson, né, foi um dos caras que mais estudou memória. E ele tinha uma definição entre memória de hábito e a memória pura, né? A memória pura era um outro patamar. Mas tem um outro cara que era um sociólogo, eu preciso lembrar o nome dele. Ele trazia à tona o quanto, na verdade, dentro do conceito da formação da memória, e quando a gente está falando de tempo, é inerentemente colado, não dá para você separar um tema do outro. O quanto qual era o peso das nossas memórias coletivas vis-à-vis com as nossas memórias puras ou memórias do hábito individual. E o que talvez, Carla, seja um novo paradigma que a gente tem para colocar em cima da mesa, é o quanto essas memórias da galera mais nova hoje já são pautadas e drivadas pela construção da memória coletiva. Porque se você pega o TikTok, por exemplo, você pega o Reels, o que eu observei ontem, pelo menos isso de útil eu tirei do Reels, é uma recriação infinita, uns em cima dos outros, e assim, ela é instantânea, e chega a ser realmente um fluxo de contínuo o tempo todo, onde cada um traz um grão de contribuição para o que o outro fez, e assim, em certos aspectos, tem alguma coisa muito bela sendo construída ali. Não dá para dizer que, sei lá, 50% da humanidade está enfiado com a cara nisso, porque. Não, porque há um sentimento de construção, de coexistência e de divisão de memórias compartilhadas, ainda que essas memórias sejam que nem borboletas, muito efêmeras. Então, um outro lado do Kairos, desse fake Kairos que eu acho que a gente está vivendo hoje, é que as nossas memórias estão memórias de borboleta, em corpos que estão tendendo a ser corpos de vida elefantina. Então, corpos de 150 anos carregando memórias cada Então, por vez isso que eu mais falei da ruptura da construção do enfim, indivíduo. mas talvez também estejamos caminhando para um tipo de construção onde o que vai valer, já que a experiência individual está sendo rebaixada a níveis subjetivos cada vez mais alto, é o quanto de construção da memória coletiva você faz parte. Os velhos, eles estão se afastando um pouco desse modelo de construção coletiva, porque o velho, ele era o repositório da memória, né? Ele vinha como sendo o repositório da memória, e isso até, sei lá, 20, 30 anos atrás, era, talvez um pouco mais, era valorizado, talvez 100 anos atrás, era valorizado, porque na transmissão do conhecimento, era o velho que apartava a memória daquele grupo. Hoje a memória daquele grupo não está mais no velho. A memória daquele grupo está nessa criação coletiva, que é eminentemente uma criação jovem. Você vê o velho participando muito pouco, e os que participam desse processo ainda têm, talvez não intimidade, ou se confundem com isso. Então, é uma questão da valoração, né? Do valor do velho como repositório da memória que não existe mais. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está se infantilizando, mas eu não sei se é uma infantilização no nível da criança, que não tem memória, a memória dela é muito ruim, ou se é no nível de uma outra espécie, de uma memória de borboleta, que ela se esvanece muito rapidamente, porque ela não foi constituída para ser perene. A perenidade dela tem que ser fugaz, para poder dar espaço a outras memórias, e outras memórias, e outras memórias, Abre todas espaço de para você construção descer coletiva. Faz sentido, né? abre espaço para você descer a boca na gamificação como processo de aprendizado. É uma bosta a gamificação como processo de aprendizado. Então, esses me Por causa dessa frivolidade, É né? uma merda, porque você está substituindo, de novo, a construção da memória pela busca do resultado em si do processo. Que, inclusive, Carla, me parece que é uma coisa cerebral nisso daí, né? A antecipação daquilo, não é? Não tem um treco dopamínico nisso aí? Você projeta. Assim, o cérebro é uma máquina de predições, né? Eu não gosto de chamar ele de máquina, mas tudo bem. Vamos É um cartesianamente. órgão de predições. Vamos cartesianamente chamar de máquina. Mas é essa coisa de fazer as predições que permitem que o indivíduo perceba, inclusive, o curso do tempo e cheque se ele está tendo um repertório adequado em relação ao mundo que ele está. Então, quando eu vejo as pessoas ali no TikTok rodando o Reels ou o que quer que seja,
eu vejo ela um pouco tentando antecipar se o próximo vídeo vai ser bom. Se ela vai ter prazer com a próxima intervenção. Ou se ela vai ter que pular a próxima intervenção. E com que velocidade ela consegue perceber que aquilo não é bom para que ela pule logo e aproveite ao máximo o tempo. Então, tem uma mais-valia do tempo no entretenimento que é jogar tempo fora, que é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Eu estou jogando tempo fora, mas jogando tempo fora, eu preciso fazer isso aqui ter o maior valor possível. Então, eu tenho que passar rápido quando não é bom. Tanto que quem produz, né, vídeo, eu estou enfiada nesse negócio aqui de produzir conteúdo, e ter canal, e ter isso, ter aquilo, ter curso, ter não sei o que lá, que é essa parafernália do universo digital. O barato do vídeo é você prender a atenção nos primeiros 3 segundos. Por quê? Porque tem um louco alucinado querendo rapidamente adivinhar se aquilo é para ele ou não. É quase uma competição. O jogo está em você ser capaz de rodar o mais rápido possível se aquilo não for para você. De tal sorte que você treina o algoritmo te treina naquele comportamento de predição. E o cérebro se diverte muito com essa tentativa de adivinhar. Né? Você vê a criança pequena, ela assiste várias vezes o mesmo filme, ou o mesmo desenhinho, porque ela quer falar a fala do personagem. E quando ela consegue acertar a fala do personagem, ela tem uma recompensa por ter feito essa predição, uma recompensa dopaminérgica, dela ter feito essa predição. Então, repara o que é a vida de quem está rolando vídeos curtos. É a vida de borboleta. E uma tentativa de ser o mais rápido possível para economizar um tempo que será jogado fora. Então, mas por que a borboleta faz tudo nessa rapidez? Porque a expectativa de vida dela é curta. Então, nesse meio tempo, eu fico me perguntando, quem vive, e aí pergunto você, caro amigo, que está tendo paciência de ver a gente até agora, você que vive rolando, qual é a sua expectativa de vida? É longa ou é curta? Porque para mim, Carla, isso é uma coisa que não coaduna. Como é que eu tenho certeza que eu vou viver muito tempo, que eu vou ser muito produtivo, que eu vou ser muito feliz, etc, etc, mas eu vivo no Kairos, mas eu vivo nesse fake Kairos o tempo todo, da instantaneidade da sensação já ser substituído, porque é um processo de ciclo vida e morte em milésimos de segundo. Como é que a gente coaduna esses dois? E a competência do indivíduo é fazer isto ser eficiente. Isso que é uma coisa muito louca. Eu acho muito interessante isso que a Carla falou, porque ela dá uma explicação de base para um conceito que eu gosto muito, que é o Homo Ludens. E o Homo Ludens vai ser um conceito que afirma que é intrínseco do homem o jogo, o lúdico. E que, mais do que isso, que ele é resultado que ele é causa da cultura. Então, é a partir do jogo que a gente constrói a cultura. Se você é o Joseph Wurdinger, como é que é o nome dele, Paulo? Meu Deus, eu tenho que procurar, eu não lembro o nome do autor. Do Homo Ludens. Mas mais do que isso... O Huizinga, acho que é o Huizinga alguma coisa. Isso, o Huizinga. Ele fala, mas a necessidade do jogo é mais do que uma necessidade cultural. Ela é reflexo da cosmologia. Biológica. Né? Cosmológica. É cosmológica. Não, ela é isso. Ela mas é cosmológica. Assim, mas ela casa com a ideia da biologia, uma vez que a Carla explica do ponto de vista da neurociência, como que o jogo ele tem todo um mecanismo de recompensa que está atrelado ao cérebro, que é a recompensa dopaminérgica. Mas vai além, porque a gente começa a entender também que os comportamentos e as relações que nós estabelecemos com os outros e com os objetos também tem uma regra, um regramento de jogo, de lúdico, né? Então, eu acho que é inescapável, de certa forma, a gente fugir do jogo. Eu acho que o que a gente precisa entender é que tipo de jogo a gente quer jogar e por quê. E o que a gamificação ela significa nesses termos. Porque se a gente está falando de uma economia da atenção que sequestra nosso tempo para que ele crie, através desse sequestro, commodity, a gente não está tendo tanta autonomia como a gente imagina que está tendo. Então, talvez os jogos que a gente precise jogar são jogos que nos dê mais agência e a capacidade de determinação. Pedindo agência, você está pedindo justamente uma percepção de controle que as pessoas querem perder para se deixar consumir.
Porque é uma forma de se deixar consumir. Veja, eu me sinto neste momento aqui com vocês brincando, jogando. Mas jogando, Uhum. não, e o brincar aqui não é porque não é sério. Não é porque eu estou negligenciando a qualidade ou o cuidado. É porque eu estou me divertindo ao trilhar ideias, jogar perspectivas. Isso é para mim uma forma de diversão. E eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo esteja se divertindo também. Ai, olha, sabe o que eu acho? Às vezes, sim, galera, eu não sei se todos vocês são assim, tá? Alguns devem ser. Às vezes eu me sinto jogando pérolas aos porcos. Porque as pessoas, eu não sei até que ponto as pessoas entendem como elas já entraram, muitas delas, assim como eu também. Ia ser muito difícil esse processo de se arrancar. Então, o meu jogo atual, viu, Paulo? É o jogo da negação. Eu quero negar tudo, eu quero dar nó em algoritmo. É onde eu tô tentando me divertir muito, juro. E tá divertidíssimo. As coisas mais aleatórias tu dá um nó. Ela tá curtindo receita de plantar beterraba. Por aí, sabe? Por aí, depois salta para a nova entrevista do Elon Musk e depois vai procurar perfume na internet, etc, etc. Mas só para complementar, já me perdi onde eu estava falando, tá vendo, gente? Olha a minha atenção, tá a atenção de uma mosca. Segue você aí, vai, cara, me perdi, não é o que eu ia falar. Não, assim, o que o Paulo considerou que é bem interessante, que é a história do Ludens, né, de você ter a brincadeira, de você ter o lúdico. Você veja, até quando você está ouvindo uma piada, você quer adivinhar o fim da piada. A gente dificilmente consegue ficar passivo ouvindo a história e não tentar adivinhar o que você vai falar. Eu estou falando aqui, você está tentando adivinhar para onde eu estou indo. E é natural que a gente faça isso. Assim como você está correndo lá o vídeo ou assistindo uma coisa, você fica tentando adivinhar o que vem depois. Só que isso é uma forma de consumir tempo. Por que E que a não de gente empregar precisa? tempo. Por que que a gente está nesse modelo? O que de verdade? A gente sabe que tem um algoritmo, as coisas clássicas, mas o que de verdade nos prende, nos consome tanto atenção em uma sessão de vídeo e áudio de rios de vários quais são os subcomponentes que prendem a nossa atenção, que fazem É a surpresa. essa atenção Tem a, tem, a, tão mamífera, né? Porque é uma atenção mamífera que a gente está dedicando. Você concorda? Não é uma atenção cibernética, é um mamífero na sua potência plena, prestando atenção em alguma tá, você coisa. está falando Né? anímico. Não, Carla, porque em alguma Mas por que coisa... mamífero? Porque, Ou não anímico? Por que você pensou em mamífero? porque, Por que tem a coisa do grupo social? porque tem a coisa do grupo social, porque é uma atitude absolutamente do animal humano. Porque eu não conheço um animal humano que na hora que veja um bando de coisa brilhando e um bando de som legal, não faça assim. Então, mas isso são as coisas que nos chamam a atenção. Mas Sim. é da espécie. Mas é legal a gente diferenciar isso em atenção, porque você pode ter a sua atenção chamada, você pode prestar atenção. Tá, e o que nos Algo leva a que chama a atenção é efêmero, porque deixa de ser surpreendente. Então, um som alto, toca uma vez, você olha, toca duas, você olha e não é nada, na três você nem olha mais. Você se adapta àquilo. Ok. Você deixa de chamar a atenção. E o que prende? O truque é aquilo que você presta atenção. E como animais, a gente presta atenção no quê? A gente presta atenção naquilo que a gente consegue perceber padrão. Que legal. Tá, A gente está buscando um padrão ali. tá. Então a gente está querendo entender esse padrão e a gente tenta adivinhar. Então a gente joga o padrão. Por isso que pra vídeos, tentar por testar. exemplo, harmônicos de gente dançando ou que seguem coreografias Sem coreografias, são que tem absurdamente imitação, viciantes, que tá? vai- E outra coisa, tudo que você puder simular que é você que está fazendo. Tudo que você puder simular que é você que está Por fazendo. isso que dancinha cola tanto? Cola muito. Tá, Isso aí ativa a perspectiva dos neurônios de espelho. Se você deseja dançar daquela forma, tá, assistir alguém dançando te dá uma parte dessa satisfação. tá. Então você não precisa efetivamente dançar, mas você curte a observação daquela dança como se você estivesse dançando. Isso tem a Sons ver e com o vínculo cores? social. Sim, mas não desta forma, não porque é gritante, é porque é harmônico, porque é estético. Aí tem a questão da estética que faz com que a gente se prenda pela beleza, se prenda pelo que orna, pelo que tem. Gente, beleza paga, tá? A gente pode fazer um especial sobre isso também. Sim, Beleza paga. totalmente. Beleza Bom, paga, beleza beleza paga. E aí, essa ideia de que qualquer uma dessas atividades, Aninha, é procrastinação ativa.
E por que a gente precisa tanto procrastinar Porque a ativamente? gente não admite procrastinar passivamente. Mas explica o que é procrastinação ativa e por que a gente recorre a isso tanto. Porque, moralmente, a gente não poderia ficar sem fazer nada num tempo de performance, certo? Uhum. Na sociedade da Na performance, sociedade ficar da sem performance, fazer ficar sem nada é um fazer nada não pecado. pode. É um Pode? pecado. Não Não, pode. não Então pode. você simplesmente não vai procrastinar. Então, se você estiver envolvido com alguma atividade, Uhum, por mais leviana que ela for, uhum. você está procrastinando ativamente. Ou seja, você está dando para o seu tempo uma sensação de utilidade. Exatamente. Gente, O que você está fazendo com o seu tempo, Ana Paula? nesse exato momento, lutando para recuperar um controle não, uma palavra ruim, lutando para preencher as memórias. Porque eu sou Santo Agostinho nesse aspecto, você sabe disso, eu adoro Santo Agostinho. Se tempo não existe, porque nesse sentido clássico do contínuo, porque passado são memórias e futuro é expectativa, como é que eu vou ter expectativa de algo decente se as minhas memórias forem inexistentes? Não, você não tem como projetar futuro se você não tiver E- experiência de vida. Eu acho que isso é um ônus do que está acontecendo. Que são pessoas. Eu achei legal esse negócio que você falou da memória coletiva. As pessoas Porque- talvez estejam construindo memórias coletivas? Só que aí o coletivo, ele justamente não sustenta. Ele é frouxo. Ele é frouxo, ele não é sustenta a sua paixão. Não vou nem usar a palavra propósito, vou usar a paixão mesmo. Os seus afetos, a sua paixão. Ou até sustenta, mas eles são afetos cada vez mais extremados, porque você só consegue criar esse bolsão de memórias coletivas quando elas estão ligadas a situações emocionais intensas. E dá-lhe briga nas redes sociais. Deixa eu te fazer uma dá-lhe- pergunta, Ana. É possível que nesse contexto, então, o indivíduo, suas histórias, suas individualidades sejam de menor valor? Sejam considerados de menor valor? Depende de quem. Não, vamos pensar genericamente, vamos pensar no mainframe da sociedade, vai. Não o que eu e você achamos, mas, no geral, as pessoas consideram histórias individuais de menor valor do que aquelas que se encaixam nas vivências coletivas esperadas? Aquelas que geram alguma fricção e, por consequência, ainda conseguem disparar esses gatilhos que estão entorpecidos, elas chegam a valorizar. A jornada do herói, ela nunca vai desaparecer, Carla. No fundo é isso, tá? Se você pegar Kim Kardashian hoje, de um jeito torto e tosco, aquela mulher conseguiu ter a jornada da heroína dela, seja do jeito que for. Tá? Essa é boa. Mas né? A jornada, porque é uma história de uma menina lá que bom, enfim, aquelas histórias todas não importa, né? Mas que chegou em alguma coisa que equivale a um sucesso estrondoso, etc, etc. Esse sucesso estrondoso, o que é? É a imortalidade, né? É o fim da jornada do herói e da heroína, é a busca da imortalidade, seja vivenciada numa vida imortal, mesmo seja como uma memória perene. Então, a Kim Kardashian, obviamente, ela está presa, como toda mulher extremamente famosa, hoje no próprio loop, né? Ela é uma canibal de si mesma, né? Ela nem se dá conta disso, mas ela é uma canibal de si mesma, porque ela tem se autofagocitar o tempo todo para estar sempre se reinventando, para sempre surpreender. Estar sempre na jornada da heroína para ser uma memória eterna, né? Brilho eterno de uma mente sem lembranças. É para lá onde a gente está indo. Então, existem brilhos eternos, mas o que adianta ter o brilho eterno se a memória, se a mente não tem lembrança? Então, eu acho que assim, A gente vive para acumular memórias? A gente não consegue viver se a gente não acumular memória, né? Eu acho que a maior expressão, a gente fala muito de emoção, sabe, que é a tua praia, etc, etc. Mas você sabe que a minha praia é o tempo, né? Então, a maior expressão para mim da potência da subjetividade humana é percepção de presente, passado e futuro. Se olhar nessa linha contínua mesmo, a gente briga com isso, a flecha aparenta para um lugar só, mas a gente sabe cada vez mais que ela é uma coisa que afunda, circular, é mole. E que, eventualmente, Carla, você viu aquele vídeo que eu te mandei? Você não viu, né? Que o tempo vai acabar. Isso é a maior loucura. O fim da imortalidade é o fim do tempo. Por que eu não vi esse vídeo? Você não presta atenção. É porque você estava vendo o vídeo no TikTok. 54 minutos, vai lá. Mas, assim, eu acho que sim. Eu acho que a expressão do valor individual, ela é necessária. A gente precisa desses ídolos, quando nada, para ser memórias de algo que nós nunca vamos viver.
são as memórias daquilo que... Sabe a saudade do que eu nunca vivi? Vamos continuar eternamente tendo saudade e o problema é essa vida de realização em cima de memórias alheias. Será que a Ou em gente... cima de uma construção coletiva frouxa. Não, nós estamos meio fora do nosso tempo, então... Bom, Porque a você eu não gente sei, tem- eu definitivamente estou. Porque a gente tem memórias e a gente tem uma constituição de indivíduo que é incompatível com a forma como o tempo tem sido consumido hoje. Como eu acho que tudo é dialético, e acho mesmo, né? Lembra de dos meus statements, né, Carla? Toda tendência carrega dentro de si a sua contratendência. Isso é Hegel, dialética, etc, etc. Mas, para mim, uma tendência só existe quando ela simultaneamente expressa a contratendência dela. Então, quando a gente vê movimentos onde as pessoas nitidamente estão em busca daquilo que elas não viveram, mas que elas sabem que está lhe fazendo falta, eu tenho ainda um pouco de esperança. E eu não falo só do movimento slow food, de roupas vintage, etc, etc. Nesse próprio movimento que eu vejo de não abdicar da tecnologia, mas a negação de que aquilo seja um modelo único de expressão, de autenticidade. Mas de aí ser. aí eu vou discordar de você, porque eu acho que essas tendências são tendências muito restritas. Eu acho que não. Quando a gente Carla. pensa em massa, a gente tem um movimento perigoso. Mas o problema é que massa não pensa, né? Você vai me chamar de elitista, mas se é massa, sinônimo de Mas massa, isso que não é massa não fenômeno. pensa, massa é pensada. Sim. Massa não dança, massa é dançada. Sim, sim. Massa não celebra, Mas o que está massa é celebrada. Mas o que está acontecendo com essa massa nesse tempo que a gente está vivendo? Ela está sendo encaixotada. Não, massa está sendo sempre o que sempre foi. O papel da massa é o suporte e a realização, sim, dos desígnios evolutivos ou históricos do ser humano. O problema é que nós não entendemos a massa como sendo algo afetivo. Ninguém se apaixona pela torcida do Corinthians, a verdade não é essa. Você se apaixona pela experiência de ser um que momentaneamente perde a sua individualidade dentro da torcida do Corinthians. E se torna grupo. E se torna grupo. Sim. Assim, ninguém ama a torcida do Corinthians, você ama a si e as suas memórias construídas Dentro daquele grupo. Sim. Então, o papel da massa é esse. Em certos aspectos, na verdade, todos nós somos massa e podemos ter, de alguma maneira, um papel de elite também. A questão é você ter percepção, e elite não é elite econômico-financeira, essa palavra está muito mal vista, maldita no Brasil, mas elite realmente é aquele squad, né, aquele esquadrão de pessoas que em um determinado momento, pelas razões históricas que se apresentem, se destaca como um vetor que aspiracionalmente chama os outros, ou drive o comportamento até um outro patamar, ou explora outros modelos. Então, a gente tem algumas elites acontecendo simultaneamente, elites de pensamento, elites de comportamento, elites e contra-elites acontecendo. Em certa medida, todos nós fazemos parte da massa e podemos estar, de alguma maneira, no papel da elite. Mas a gente tem que sair do lado mamífero bovino. Por isso que eu te perguntei como é que o cérebro da gente... E nesse papel de fio condutor, nos leva a essa estacada. Porque a gente também quer ser parte da massa o tempo todo. E a massa, ela está consumindo o nosso tempo. Eu acho que tem alguma coisa aí de memórias coletivas. E eu acho também que a gente tem que considerar o quanto que esse consumo de tempo, ele é antídoto de angústia, né? Então, eu tenho uma crítica em relação a isso, porque a angústia acompanha a humanidade. Não, mas eu desde digo... que a humanidade é humanidade. O que a gente fazia antes com a gente? Mas por que a gente fica aqui fazendo Porque isso? antigamente a gente ia pra rua e dava porrada uns nos outros, a gente tudo se batia. certo. Eu estou dizendo que a gente tem que viver a angústia, não estou dizendo que Então, é mas uma a coisa gente. boa. O que acontece, Carla? Antídoto da angústia não é uma coisa boa. Então, É mas, um rodo. mas quais sempre foram os antídotos de angústia, da angústia do ser Foi o humano? circo. Foi o circo. Só que Continua sendo. Só que o circo, eventualmente, ele envolvia sofrimento, dor física, violência, tripudiar o outro, jogos vorazes, né? Eram jogos E vorazes. tem isso na rede social? Tem, mas em outra medida, né? Mas tem. Mas Pasteurizado, quem sabe. Mas, de novo, hoje nós vivemos no terreno das subjetividades. Então, o massacre ele se dá no terreno das subjetividades. Só que
subjetividades são passíveis de construção de consciência coletiva e de movimentos coletivos, essa é a tua praia, né, Mia? Você afirma que sim, que há alguma coisa como uma consciência coletiva que pode estar drivando a gente para isso. Eu tenho minhas dúvidas. O que eu acho que acontece é a construção de memórias coletivas. Agora, várias memórias coletivas. Com a consciência, não. Pois Não é. sei. Então, Porque eu tô achando que as pessoas estão perdendo as suas identidades, querendo se plasmar no coletivo. Hum. Porque todos estão vivendo experiências muito semelhantes. Mesmo estando isso conversa com o episódio passado, é normose, é a nova normose. Tá. É a nova normose. Beleza? Então passa a régua. Ah, acabou por hoje, gente. Espero que esse tempo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês estejam se perguntando agora como eu estou perdendo meu tempo. Ó, beijos. Tô com tempo para falar muita coisa mais, não. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo. Se cuida, fica bem.